Quando a gente cuida de alguém, a gente vai gerar afetividade e amorosidade para essa pessoa. E a gente se torna mais potente também. Você fornece cuidado, você provém cuidados e afetos, você também se torna potente, porque você é um provedor. Então isso aumenta a nossa potência pessoal. Esta semana na Gama a gente vai falar de paternidade, do quanto esse papel vem se transformando e precisa ainda se transformar. E quem vai falar disso é o Daniel Becker, que você acabou de ouvir. Ele é pediatra, membro do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o site Pediatria Integral. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Daniel fala sobre a importância da participação do pai na formação dos pequenos, o que ele chama de uma paternidade mais ativa. Nessa entrevista, ele também indica caminhos para a transformação afetiva dos pais e na maneira como eles participam da família. Escuta esse papo entre o Daniel e a Isabelle Moreira Lima, aqui da Gama. A gente está nesse momento de transformação em que muito se discute qual o papel do pai. E a gente fala disso bastante na nossa semana sobre paternidade, né? Eu queria saber, na sua visão, que papel é esse? Qual é o papel do pai hoje? Tem alguma coisa que só um pai pode dar a uma criança? Eu acho que essa coisa do papel do pai não é tão básico assim. Existe uma certa complexidade nisso e até muito bonita, né? Acho que, em primeiro lugar, eu gosto muito dessa visão psicanalítica que coloca a importância do pai nessa perspectiva da ruptura do binômio, né? A gente nasce muito desprotegido, muito desamparado, né? O ser humano não é aquele cavalinho que sai do útero da mãe já galopando, né? A gente depende dos nossos cuidadores durante muito tempo, né? Praticamente você não sobreviveria ao mundo natural, ao mundo selvagem, até, 8 anos depois, né? Até essa idade você é muito suscetível ainda. No nosso mundo, até 15, 20 anos, né, nesse mundo civilizado, aculturado, muito mais até. Então a mãe é essa figura de absoluta dependência. Ela representa essa absoluta dependência, ela representa esse absoluto cuidado, né? E existe uma tendência, justamente pela imaturidade, pela necessidade extrema de cuidado que a gente tem nesse momento, de fusão entre o bebê e a figura da mãe. O pai, a figura do pai, ele surge... E cada vez mais ele ocupa esse espaço. Eu acho que o pai, nesse primeiro momento de vida, nas primeiras semanas de vida, eu gosto muito de usar a ideia de um átomo na família como sendo, entre aspas, a porção indivisível da sociedade, e o átomo, entre aspas, também, que a gente sabe que existem muitas partículas subatômicas, mas ele é uma partícula que define uma identidade da matéria, né? O núcleo tem o próton, que tem uma carga positiva, e o nêutron, que tem uma carga neutra, né? Tem carga zero. E o elétron, que tem carga negativa, fica em volta desse núcleo, trazendo exatamente esse equilíbrio, né? Então, o pai, nesse momento, a função dele é trazer o equilíbrio para essa mulher, que está em fusão profunda nesse núcleo com o seu bebê, né? E o pai, então, ele nesse momento, ele vai ter um papel de cuidado desse casal, desse binômio, né? Ele vai prover o papel fundamental da rede de apoio, que é absolutamente matéria de sobrevivência no puerpério, né, para a mãe. Então, o pai, ele precisa participar da vida dessa família, provendo condições para que a mãe possa estar com o bebê, amamentar, cuidar, que ela possa, exatamente por ela estar muito sugada por essa energia, que ela possa descansar, ter momentos de dormir. Ele vai ficar com o bebê, ela vai dormir sabendo que tem alguém cuidando do bebê, ela consegue relaxar melhor. Claro que ele vai também cuidar do bebê, vai ter suas primeiras relações com o bebê, ele vai começar a gerar o vínculo dele com o bebê. E esse vínculo que vai se fundando nesse momento, à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando mais importante, mais profundo, e aí o pai passa a representar uma figura fundamental na vida dessa criança, que é a figura que rompe essa fusão, que permite que a criança possa perceber flashes da sua capacidade, da sua autonomia, que ela possa perceber que o mundo não é apenas a mãe, essa figura ultraprotetora e agasalhadora,
que ele pode sim se aventurar, que ele pode sim ir mais longe, que ele pode sim buscar um pouquinho de mistério, buscar um pouquinho da magia do mundo, né? Em vez de ficar só agasalhado na mãe. Eu acho isso uma definição muito bonita. E claro, né, o pai ele é uma figura de exemplo, uma figura que você mira nele em relação como um modelo de vida, o pai e a mãe, né? O pai ele representa também essa figura que pode ser a autoridade, assim como a mãe, mas pode ser também vulnerável, né? Isso é muito importante, a gente entender que os nossos pais não são perfeitos, né? Que eles são vulneráveis. O pai tende a ser uma figura idealizada de herói, né? Justamente por ele ser aquele que vai mostrar ao mundo. Muitas vezes as crianças colocam ele num pedestal de herói. E ele mostrar sua vulnerabilidade, mostrar que ele também quebra, que ele também chora, que ele também pede desculpas quando faz uma coisa errada, é muito importante para o filho, né? Filhos de pais perfeitos, em geral, piram. Enfim, são inúmeras dimensões em que esse pai é importante para a criança, né? E especialmente um pai que consegue, isso é outra coisa muito importante, né? Por causa dessa nossa fragilidade essencial, a gente tende a criar dependências e a desejar, mais tarde, figuras paternas, né? Porque muito lá no inconsciente nós temos uma fragilidade essencial, uma necessidade de dependência, uma necessidade de figura de autoridade essencial. Se essa figura é uma figura muito autoritária, a gente pode tender a buscar figuras autoritárias lá na frente. Por causa de uma infância onde não foi possível pensar, onde não foi possível argumentar, onde não foi possível dialogar, responder, ser escutado e, portanto, desenvolver as suas opiniões, desenvolver uma autonomia, desenvolver uma capacidade de pensar e de estar no mundo, você passa a ser muito dependente, né? Então, esse pai autoritário ele pode fortalecer aspectos muito negativos na vida dessa pessoa no futuro. Além de que um pai que é violento também, claro, vai ensinar para o filho que é com violência que se resolve problemas, e ele vai reproduzir essa violência no futuro, seja se submetendo à violência, seja praticando a violência, ou seja, as duas coisas muitas vezes. Né? Bem, acho que dentro um pouco dessa linha, a gente tem, talvez com o crescimento do feminismo, tem discutido mais o papel dos pais ultimamente, né? A gente ouve muito numa parcela específica da sociedade que ajudar hoje não é o suficiente. A palavra não é ajudar, esse termo, na verdade, é muito errado. Como é que esses caras que querem fazer parte da paternidade ativa, as pessoas mais conscientes, como é que eles podem ser pais melhores? Eu acho que não é muito difícil, não. Eu brinco aqui com meu filho, ele é um menino super legal e cuidadoso em geral, tem muita empatia, é um bom ser humano. Mas ele foi criado de uma forma um pouco mimada, né? E eu brinco com ele que ele tem uma cegueira seletiva. Ele não consegue enxergar, por exemplo, que o quarto dele está uma bagunça, e eu entro no quarto dele, aquele pandemônio, eu digo assim, meu filho, olha, assim, o que está acontecendo? Ele não consegue ver, ele tem uma cegueira seletiva, porque ele nunca foi educado nesse sentido. Então, ele tem que se reeducar agora, depois dos 20 é mais difícil. Eu acho que com a masculinidade acontece algo parecido, né? Eles não conseguem, os homens que foram educados com mães que davam conta de tudo, eles têm uma cegueira emocional, né? Então, a gente precisa ajudar eles a entender o que é participar. Não tem nenhum mistério. Participar é fazer todas as tarefas que uma pessoa tem que fazer dentro de uma casa, por exemplo, né? Dividir todas as tarefas que um pai precisa fazer com o filho, uma mãe ou um pai. Não tem diferença nenhuma, né? O problema, na verdade, são dois. Primeiro, claro, existem as pessoas que têm um certo defeito de caráter e acham realmente que não precisam fazer, né? Mas eu acho que a maioria dos homens hoje, que já tem um pouco mais de consciência, eles têm que ser despertados dessa cegueira seletiva. Tem que abrir o olho e dizer, olha só, tem isso para fazer. Ah, sim, vou fazer. E uma segunda questão também, que muitas vezes a gente vê no dia a dia do consultório, conversando com as famílias,
são as mães que simplesmente não dão espaço para esses pais, porque também foram criadas em casas onde os seus pais não participavam de absolutamente nada, então estão acostumados a ver essa figura masculina que era trabalho e autoritarismo, e é um bilu-bilu de noite, né? Então, essas mulheres, elas tendem a ver o pai como um incapacitado para fazer as tarefas do dia a dia, especialmente as tarefas domésticas, né? Trocar a lâmpada, consertar a tomada, tudo bem, porque isso é coisa de homem. Mas de lavar roupa, trocar uma fralda, dar banho na criança, você é muito sem jeito, para daqui que eu faço. E se o homem não tiver a oportunidade de realizar essas tarefas, ele não vai aprender, tá? Então, acho que tem essas duas dimensões. Agora, ouvindo a sua explicação sobre essa primeira dimensão, né, do cara que precisa de ajuda para enxergar, eu fiquei pensando aqui que isso esbarra na carga mental, né, que é uma queixa de muitas mulheres, que por mais que os caras, quando são orientados, façam as coisas para os seus filhos e para o lar e tudo mais, eles têm que ser orientados. E que só esse planejamento já é exaustivo. Será que essa coisa de ter que ser orientado não esbarra na carga mental? Que é uma queixa de tantas mães? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que talvez a carga mental, como você está mencionando, ela seja mais uma tarefa que tem que ser dividida, né? E é uma tarefa muito exaustiva. E o planejamento e a organização, e esqueci isso, mas e agora tem que botar aquilo, e enfim, planejar a semana, planejar o dia, é uma tarefa que exige muita concentração, que exige muita energia, né? Que drena a nossa energia. Então, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Acho que é importante que os pais aprendam também a fazer esse planejamento, aprendam aquilo que é importante, a colocar em ordem, a priorizar e organizar a agenda do dia, organizar as tarefas. Seria uma segunda etapa, digamos assim, né? Mas não há dúvida nenhuma que isso é fundamental. Quais são as principais questões trazidas pelos pais e não pelas mães ao seu consultório? Elas têm mudado ao longo dos anos, você acha, Daniel? Difícil dizer assim, de uma forma geral, questões trazidas pelos pais, porque eu tenho a sorte a maior parte dos casais vem juntos, né? E eles trazem as mesmas questões. Mas uma questão que é muito comum, que angustia os pais, é justamente essa questão do sono, né? Da dificuldade de dormir, né? Que todo mundo tem de dormir quando tem um bebê. Isso é uma queixa universal, eu diria. E para os pais é especialmente difícil, porque se ele é um pai muito amoroso e está vendo a mulher dele em privação de sono, aí ele tenta interferir, ele interfere muitas vezes de forma pouco bem sucedida, né? Porque o bebê quer muito a presença da mãe, quer muito o peito durante a noite e tal, e ele não sabe muito se conduzir, então se instaura uma confusão onde, como as pessoas não sabem se organizar, acaba que ninguém dorme, nem o pai, nem a mãe, e o bebê também dorme mal. Então, muitas vezes você tem que limpar essa área, organizar isso tudo para que a gente comece a dividir tarefas, a dividir períodos, né, que um dorme enquanto o outro está trabalhando, o outro trabalha enquanto o outro dorme, e que existe um papel muito importante para o pai nesse momento. Se o pai consegue colocar para dormir um bebê, seja na hora de dormir, de noitinha, seja durante a madrugada, isso pode dar um descanso para a mãe, permitir que ela tenha um sono mais contínuo. Essa é uma questão muito importante. Outra questão importante é a birra, né? Porque a tendência, talvez especialmente dos pais, talvez um pouco mais do que a tendência das mães, é gritar, responder, né? Dizer que não pode, e dar palmadas, e botar de castigo, cantinho do pensamento, coisas que hoje já não são muito, digamos, atuais, né? São técnicas, estratégias de lidar com a birra ou com o comportamento opositor da criança, ainda são muito antiquadas e ultrapassadas. Existem formas muito mais atuais da educação não violenta, da educação respeitosa, de lidar com isso. E as pessoas não têm muito essa noção. Você acha que a quarentena
pode ser um divisor de águas na paternidade? Ela vai fazer com que algo mude? Eu tenho minhas esperanças. Eu sou um otimista, utopista, inveterado, né? Incorrigível. Em relação à paternidade, eu acho que você está apontando uma questão muito importante. Com a presença dos pais em casa, houve uma virada numa situação que estava quase escasseando a zero, né? Que é a convivência entre pais e filhos. Né? Uma criança, a partir de 6 meses, muitas vezes, a partir de 1 ano, de 1 ano e meio, no máximo, na maioria das famílias, era terceirizada, né? Você pega a criança às 7 horas da manhã quando você acorda, leva para uma creche, deixa ela lá 12 horas e pega às 7 horas da noite. Então as crianças conviviam com os pais meia hora por dia, mesmo assim ainda tinha que enfrentar o celular, porque acabou o trabalho, que agora quer ficar um pouquinho no Facebook, enquanto leva o filho no Play meia horinha, ainda fica assistindo, vendo lá o Instagram. E isso era uma coisa muito grave. A perda de convívio, né, representa uma perda de intimidade entre pais e filhos, uma perda da possibilidade de você desenvolver essa intimidade. E essa intimidade é fundamental para educar, para o vínculo com os pais é fundamental para a criança se desenvolver. Esse vínculo primário é o chão onde ela se desenvolve, né? A partir do qual ela se desenvolve. Esse é o território de todas as aquisições dela, seja físicas, mentais, emocionais, vai ser em cima do vínculo inicial com os pais. Isso mudou radicalmente, né? Nós temos 24 horas de conexão atualmente. Essa conexão, é claro, ela ficou muito, desconjuntada, porque ela tem que conviver com os trabalhos da casa, a preparação da comida e especialmente o trabalho online, que eu diria que a maioria dos casais com quem eu trabalho nesse momento trabalham em casa, com home office. Então isso ficou uma sobrecarga muito grande. Houve certamente aumento de conflitos, até de violência doméstica, porque o estresse é gigantesco, mas houve também um aspecto muito positivo. Isso eu vi claramente, Isabelle, eu vi crianças que tiveram surtos de desenvolvimento, especialmente da linguagem, os menorzinhos, a partir dessa conversa com os pais. Ficaram muito felizes, né? Outras crianças também, provavelmente essas vivendo já em casas com maior carga de estresse, de conflitos, um clima pesado, fizeram também muitos sintomas psicossomáticos, né? Regressões, ficaram grudentas, ficaram hiperativas, ficaram insônias, começaram a fazer xixi na cama quando já não faziam mais, esse tipo de coisa. Cada criança reage de uma maneira diferente. Mas a força que esse vínculo ganhou e a importância que a gente começou a perceber de conviver com os nossos filhos, eu acho que pode sim representar uma virada. Eu espero que sim. Espero que a gente consiga ordenar mais a nossa vida de maneira a reservar mais tempo para o convívio com os nossos filhos, porque isso é o melhor investimento que um casal pode ter na educação de uma criança, especialmente os menorzinhos, né? É poder dedicar tempo a eles, né? Claro que isso nem sempre é fácil, mas se a gente conseguir, pela quarentena, perceber a importância disso, isso é fundamental. A outra coisa que eu fico muito feliz, por um lado, que esteja acontecendo, é essa percepção mais fulgurante da importância do ar livre e da natureza, por causa da impossibilidade que a gente teve de ir. E agora que está começando a abrir, eu espero que a gente tenha mais vida ao ar livre, que as crianças possam voltar, e especialmente que isso represente uma mudança para as nossas cidades, que a gente valorize mais os espaços verdes, que a gente crie novos espaços verdes, que a gente crie espaços verdes na periferia, onde eles faltam mais justamente, que a gente crie áreas de recreação, lazer, de convívio, de ocupação do espaço público com cidades mais humanizadas, mais encontro, mais afeto, e a natureza com seus benefícios, e o livre brincar com os seus benefícios, o livre brincar da criança na natureza e dos adultos também brincando um pouquinho mais na natureza. Eu acho que a gente percebeu o valor disso. Isso, por outro lado, também nos fortalece a noção da importância de conservar o meio ambiente, enfim, as coisas todas estão interligadas. Eu espero, de novo, com o meu otimismo utópico, que isso aconteça. Maravilha. Olha, chega a minha última pergunta. Que se eu disse que a primeira era básica, essa eu digo que é meio cascuda. Mas a gente sempre fala de culpa materna. Tem culpa paterna também? Não tenho dúvida nenhuma. Às vezes a culpa paterna pode ser mais grave ainda.
A mãe tem realmente essa questão da culpa como primária, né? Digamos que é um sentimento que nasce junto com a maternidade. A sensação de não ser uma mãe perfeita, de não dar conta de tudo. E isso está muito agravado agora, né? Porque antigamente, basicamente, bastava cuidar de filho de forma muito básica, dar 3 refeições por dia, 2 lanchinhos e bota para dormir, manda para a escola, né? Antigamente era bem mais simples, digamos assim. Hoje em dia, para ser boa mãe, você tem que ter quarto montessoriano, comida orgânica, óleo de coco, tem que ter uma educação respeitosa e cuidadosa, mas geradora de autonomia. São muitas exigências, né? E aí a culpa, obviamente, aumenta muito, especialmente se a gente se entrega a esses manuais da internet, né? Cada mãe, cada pai vai ter seu estilo e vai criar filho da sua maneira. Para o pai, muitas vezes, essa culpa está ligada ou a uma ausência, né? Porque muitas vezes ele representa a figura do provedor ainda, né? Especialmente no início da vida, onde a mãe ou entra de licença ou é demitida, muitas vezes, infelizmente isso ainda existe, ou decide voluntariamente ficar com a mãe. E essa ausência dele, pelo fato de se dedicar ao trabalho, ao sustento da família, muitas vezes deixa ele culpado, ele percebe a importância da presença dele, ele mesmo sente a falta dos filhos. Eu acho que isso é uma coisa que a paternidade ativa vem trazendo de muito transformador. Quer dizer, a gente começa a participar dos cuidados do dia a dia e aquele cuidado vai gerando uma transformação afetiva do homem, né? Eu gosto muito do Erich Fromm, que fala que o cuidado gera amor, né? Quando a gente cuida de alguém, a gente vai gerar afetividade e amorosidade para essa pessoa. E a gente se torna mais potente também. Quando você fornece cuidado, você provém cuidados e afetos, você também se torna potente, porque você é um provedor, né? Então isso aumenta a nossa potência pessoal. E o pai, ele vai se transformando pessoalmente, e o bonito disso é que isso vai transformar a sociedade, que isso vai justamente, talvez, ser a forma mais rápida da gente escapar das couraças dessa masculinidade tóxica, estrutural que a gente vive, desse machismo estrutural, através da paternidade ativa, participativa. Então, acho que na medida que o pai vai mergulhando nesse mundo, que vai se tornando mais participativo e mais ativo, a sua ausência se torna culpa também. Ele percebe que isso faz falta para ele, que isso vai fazer falta para o filho. E, claro, também culpas ligadas ao excesso de autoritarismo, que muita gente ainda... Isso se reflete na gente. É impossível não se refletir, porque nós ainda fomos criados muitas vezes nesse mundo do autoritarismo, da violência verbal, da violência psicológica, ou mesmo da física. E isso acaba vazando em algumas situações, e para um pai consciente, para um pai mais participativo, isso vai gerar culpa também. Aí é mais uma questão de realmente se desculpar, né? Se desculpar para você trabalhar a sua própria culpa, você saber que fazer isso com seu filho, pedir desculpa quando você teve uma atitude errada, violenta, etc., é perfeitamente aceitável. Pelo contrário, é muito bom, inclusive, né? Vai fazer bem para ele e vai fazer bem para você. Muito bom. Daniel, muito obrigada. Adorei falar com você, foi ótimo. Beijo, Isabela. Então, disponha. falamos aí. Qualquer coisa eu estou por aqui. Esta semana, no site da Gama, a gente fala de paternidade. Entra lá que você encontra um depoimento do Lázaro Ramos sobre como a quarentena transformou a relação dele com os filhos. Tem também uma reportagem que mostra as diferentes razões pelo sumiço dos pais, que no país pode ser explicado não apenas por uma questão de gênero, pelo machismo, como pela violência e desigualdade social. A matéria traz também os caminhos possíveis para essa transformação. Para fechar, a história de famílias homoafetivas, de crianças que crescem com 2 pais, cheias de amor e presença. No site da Gama você encontra tudo isso. Eu termino esse podcast perguntando se você ouviu o papo da Tereza Cristina com a Marina Persson. Elas ocuparam esse podcast na semana passada para falar de amizade. Eu acho que você devia ouvir essa conversa. Aqui é Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.